Olá, pessoalzinho do segundo log, tudo bem? Como a gente combinou, nossas aulas vão começar com revisão. Então, eu vou fazer um apanhado geral. Acho que vocês já estão cansados de ouvir falar sobre funções inorgânicas, mas eu não quero começar esse período de aulas à distância falando de assunto novo já. Então, vamos fazer uma revisãozinha. Vai ter exercício depois, e aí a gente encerra esse negócio de funções inorgânicas, certo? Então, vamos lá. Bom, o que são funções inorgânicas, né? Funções inorgânicas são grupos de substâncias. Nós estudamos apenas 4. Então, a gente foi lá, falou de ácidos, isso lá no final de 2019, então tá lá no passado distante, mas tem que relembrar. Falamos de base, importante também, vimos ano passado. Falamos de sais no começo desse ano, relembramos ácidos e bases e falamos de óxido. Foi assim que acabaram as aulas, né? A gente estava falando de óxido, falei para você sobre propriedades de óxidos ácidos e básicos e hoje a gente vai relembrar isso. O que é importante além, né, dessas informações para o que a gente vai fazer hoje? Tabela periódica. A tabela periódica tem que estar sempre presente na mão na hora de fazer exercício, na hora de estudar. Eu coloquei uma tabela simplesinha aqui, mas vocês podem usar uma tabela mais completa, de celular, às vezes coloridinha, cheia de informações. O que precisa saber, obrigatoriamente, da tabela periódica para poder entender ácido e base? Aquelas informações bem clássicas, né? Vocês precisam conhecer alguns grupos de elementos, saber separar, né, minimamente ali os metais dos ametais, isso vai ser importante. Tabelinha na mão, então. Essa, como não tem cor, vou usar aqui um truque. Eu vou marcar aqui, mais ou menos, onde é a divisão entre os metais e os ametais. Esses que eu estou marcando em amarelinho aqui, eles são chamados de semimetais. Eles fazem essa fronteira entre o que a gente tem de, né, metal para o lado esquerdo e ametal para o lado direito. Então, eu vou fazer aqui a divisão meio mais ou menos, ó. Então, isso que eu estou marcando em amarelo são os semimetais. Aqui, aí tem o polônio também. Enfim, aqui nessa fronteira, a gente tem os metais para o lado esquerdo e os ametais para o lado direito. Tem exceção? Tem que lembrar do hidrogênio, por exemplo, que ele está lá no lado dos metais, mas na verdade ele não é. Então, cuidado aqui, atenção ao hidrogênio, que é importante porque aparece nos ácidos. O que mais precisa saber? Olhar, né, família, período, por exemplo, família 13 tem 3 elétrons de valência, 14 tem 4 e assim por diante, aquelas informações básicas. Mas aqui, principalmente, separar os metais, família 1 e família 2, alcalinos e alcalinos terrosos, e esses metais aqui da parte do meio, que são os metais de transição. Eu acho que, sabendo essas informações básicas, a gente consegue seguir adiante sem problema. Então, gente, como que nós vamos começar, né? Vamos falar de ácido. A função ácido é muito conhecida nossa, já vimos há muito tempo, já falamos muitas vezes em aula, e a definição de ácido é libera H+ em água. É uma substância que, quando colocada em água, vai originar íons com carga positiva, H+, e óbvio que daí também vai ter o ânion correspondente. Como que a gente separa, né, os ácidos? Em 2 grupinhos principais. Os não oxigenados ou hidrácidos, os principais são esses que estão aí, gente, não vão aparecer outros ácidos além desses. E a nomenclatura costuma ser muito simples. A nomenclatura está associada ao elemento e com a terminação hídrico no final, sempre. Então, ácido, nome do elemento, hídrico, acabou. Alguns exemplos aqui. Na verdade, todos os casos eu coloquei ali um exemplo. Ácido fluorídrico, ácido sulfídrico, cuidado ali, né? O sulfur vem do latim e a gente não usa enxofídrico, como eu já falei várias vezes para vocês em aula. O ácido clorídrico, o bromídrico, ácido cianídrico, esse é importante, é um ácido que é tóxico, né? Uma substância gasosa que, se for inalada,
certamente vai matar. E o ácido iodídrico. Então, são os principais ali, os que a gente precisa conhecer, ok? Bom, agora nós temos os ácidos que contêm oxigênio. Esses aqui vocês estão cansados de saber. Tem uma frasezinha para decorar, a gente falou muitas vezes. Então, tá lá. Ácidos desse grupo, os que precisam ser decorados, a gente tem o nome terminado em ico, então ácido, nome do elemento, ico no final, e aí tem que decorar. A gente tem aquele nosso macete lá e, né, não como bolo claro, só pão sírio, coloca os numerozinhos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e depois 3, 3, 3, 3, 4 vezes o 3 e 3 vezes o 4. Todos terminando em ico no final. Vocês já conhecem muito bem, né, essa história, esses ácidos são famosinhos aqui, e é isso que precisa saber sobre os hidrácidos. Os principais, o que a gente chama de chaves ou os padrões. Como que eu faço agora ácidos derivados desse? Tem aquele macetinho de remover ou acrescentar oxigênio. No próximo slide. É isso aqui. Ó, a nossa tabela mostra como é que a regrinha se aplica a alguns ácidos. Então, eu tenho lá o ácido perclórico. Aí você fala, da onde que saiu isso? Ué, saiu do ácido clórico. Essa linha em azul, essa faixinha azul, são os ácidos que vocês precisam decorar. São os que estão naquela tabela lá do slide anterior. O que eu faço com o ácido clórico, que está lá na tabela? Se eu acrescentar um oxigênio, ó, aumentei de 3 para 4, eu coloco per no comecinho do nome. Mas esse ácido também pode perder um oxigênio. Se isso acontecer, for de 3 aqui para 2, nesse caso, o ácido fica cloroso. Troco o finalzinho que era ico por oso. E eu ainda posso retirar um outro oxigênio. Então, se o padrão perde 2 oxigênios, eu, além de colocar o oso no final, eu vou usar o prefixo hipo. Esse ácido clórico ele é um bom exemplo porque ele tem todas as variações, para mais e para menos. Outros ácidos, eles se aplicam, né? A regra vai funcionar para eles, mas eles têm menos variações. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, ele só tem um derivado aqui, uma variação, que é o sulfuroso. Não existe o ácido hipossulfuroso, não existe o ácido persulfúrico, mas, enfim, a regra se aplica do mesmo jeito. Ácido nítrico, a gente tem o nitroso. E aqui, como exemplo também, o fosfórico, que tem o fosforoso e o hipofosforoso, mas não tem o perfosfórico. Então, assim, você não tem que decorar quais variações existem ou não para aquele ácido, porque a regra vai se aplicar para aqueles que existirem. Outro exemplo bem simples, eu coloquei aqui o código separado só para vocês né, fixarem melhor. Ó, eu destaquei aqui o per, o ico, oso e pooso, tá? E aí poderia ser, por exemplo, ao invés de HClO3, HBrO3, que é um ácido que contém bromo, que é da mesma família que o cloro e se comporta de maneira semelhante. Então, eu teria o brômico, eu posso acrescentar e eu teria o perbrômico, eu posso reduzir oxigênio e eu teria o ácido bromoso, e eu ainda poderia, pela segunda vez, opa, aqui, deixa eu só consertar aqui a HBr, ó. HBrO, que seria o hipobromoso. E aí vocês aplicam a regra nas variações que vocês encontrarem nos exercícios. Bom, continuando aqui nossas funções, vamos falar de base, que já é conhecida nossa, faz tempo que a gente discute base, vocês já conhecem. O que é base? É uma substância que, quando colocada em água, quando dissolvida em água, libera a hidroxila, esse OH- se chama hidroxila, como único ânion. E aí vai ter um cátion correspondente. Logo, as bases são substâncias iônicas, todas elas, uma exceção ali que eu vou falar já já, todas elas vão ser substâncias sólidas a temperatura ambiente e vão ter todas as pontos de fusão e ebulição alto, características gerais de compostos iônicos. Então, vamos ver como que é a carinha de uma base. Olha só, eu deixei aqui em destaque porque o cátion e o ânion estão aparecendo. Quero que vocês
Vejam aqui, ó, o cátion e o ânion na primeira situação. Vou até marcar em caneta, marcar em vermelhinho. Ó, cátion, ânion, se juntam e formam o composto. Aqui, eu tenho um cátion de carga 2 e eu tenho o nosso ânion de carga 1. Então, aqui, ó, eu usei aquele macete de cruzamento de cargas, número 1 veio aqui, número 2 lá do outro lado, e eu tenho parênteses, CaOH2 aqui, tem que aparecer. E aí, eu mostrei um outro caso aqui com ferro, tá vendo? Ferro aqui 2, cruzei as cargas, essas são 3 bases diferentes aí. Tem alguma base que não é iônica? Tem. A gente discutiu ela em aula, é a amônia, né, que vai dar origem a uma base quando for colocada em água. Então, a amônia, ao ser colocada em água, tem uma equaçãozinha, a gente viu isso em aula também, o NH3 reage com água, acaba formando o NH4+, e o OH-. Liberou hidroxila, é considerado base. Então, a gente tem uma base um pouquinho diferente aqui, porque ela não é iônica, mas ela tem aqui uma parte positiva, que é o nosso cátion, e tem a hidroxila negativa, base também. Vamos falar sobre nomenclatura. Nomenclatura de base é um pouquinho mais simples do que de ácido, não tem toda aquela frescura de ico, ioso e não sei o quê. É simplesmente hidróxido, por conta da hidroxila, de o nome do cátion. E o nome do cátion, normalmente, ele vem de um metal, porque os cátions vão ser formados por metais ou tem, né, o nosso colega lá, o amônio, que a gente viu na página anterior. Então, o cátion é ou o amônio, o NH4+, ou um outro metal qualquer da tabela periódica que vai aparecer. Continuando. Coloquei aqui algumas bases para a gente poder nomear, para seguir essa regra. Como é que funciona? Lembra que lá no começo eu falei que a tabela periódica era importante? Esse metal, ele pode ser de dois tipos. Se ele for um metal de carga fixa, que seria, cansados de saber também, né, gente? Família 1, família 2, alumínio, zinco ou prata, eu vou simplesmente usar hidróxido D e o nome do metal. Se eu estiver falando de metais de transição, metais daquela parte do meio da tabela periódica ali, que tem carga variável, eu, além de colocar o nome do metal, ainda preciso colocar qual é a carga em números romanos. Então, eu vou usar lá cobre 1, cobre 2, ferro 2, ferro 3 e assim por diante. Então, só para a gente dar uma treinadinha, esses 3 primeiros aqui, ó, são metais de carga fixa. Na hora de dar nome, não tem segredo. Vou pegar o do meio aqui, tá? Ó, vocês façam os outros depois. Esse aqui é o hidróxido de cálcio. Simples assim, não tem número, não tem nada. Os outros dois, hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio. Agora, esses dois metais aqui, na verdade o mesmo metal, né, o ferro, nas duas situações, o ferro tem carga variável. Então, eu vou ter que colocar o número. Esse número, ele veio lá de cima, ele é a carga do ferro, então o nome desse aqui é hidróxido de ferro, só que eu tenho que colocar a carga 2. O de baixo também é o hidróxido de ferro, mas aí é o de ferro 3. Então, eu finalizo com 3 lá entre parênteses em romanos. E esse último aqui é a nossa base diferente. Também tem hidroxila, então é um hidróxido, só que o nome desse carinha, esse NH4+, é amônio. Então, esse é o hidróxido de amônio. O no final, amônio, certo? Como eu mencionei anteriormente, os ácidos ionizam e as bases também liberam íons de água, só que como elas costumam já ser compostos iônicos, eu não uso a palavra ionizar, eu chamo de dissociação. Mas tanto a ionização quanto a dissociação são processos de separação
né, de partes da molécula que acontecem em água, o ácido em água e a base em água. Eu vou fazer um exemplo de cada coisa, um de ionização de ácido e um de dissociação de base. E vocês vão ver que o processo é muito parecido, o nome é diferente porque a origem dos íons é diferente. Vamos pegar um ácido qualquer, vamos pegar um bem famoso, H2SO4, para a gente pegar um ácido conhecido. Quando esse ácido for colocado em água, nossa representação costuma ser assim, né? Coloca a moléculazinha lá de água em cima da seta. O que que eu vou ter como produto? Eu vou ter a separação dos íons H+, e nesse caso são dois H+. Para ficar mais bonitinho, coloco o aquoso mais completo. Vamos relembrar uma coisa importante. Por que que aqui o número está embaixo e aqui o número é maior e está na frente? No ácido, no H2SO4, eu estou indicando que esses átomos estão ligados entre si. Então, os números pequenos indicam que os átomos estão ligados através de algum tipo de ligação iônica ou covalente. Quando eu separo um átomo do outro, eles são independentes, eu não coloco mais o número aqui na parte de baixo, né? Não é aqui. Agora, o número ele vem na frente para indicar que o átomo se separou da molécula. Então, eu tenho 2H+. Agora, vamos escrever o ânion. Ânion, gente, é o que sobrou. É o SO4, do jeito que ele está, aquoso, mas com carga. Se eu tenho duas cargas positivas nos cátions, eu tenho que ter duas cargas negativas aqui. Então, isso é um processo de ionização de um ácido. Está escrito aqui uma equação de ionização. As bases também sofrem esse processo de separação, elas se quebram dentro da água, mas o nome não é ionização, é dissociação. Eu vou pegar uma outra base, ó, AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Colocando essa base em água, o que que eu espero que aconteça? Bases liberam OH- como único ânion. Então, o cátion obrigatoriamente é o alumínio. Esse número 3 aqui, ele é a carga do alumínio, é da família 3, o alumínio 3A. Vou colocar aquoso. E agora, ó, o número está aqui embaixo porque eles estão juntos, as hidroxilas estão juntas aqui no alumínio. E como eu estou fazendo uma separação, agora o número 3 vem aqui na frente, grande, e eu tenho 3 vezes o íon hidroxila. Parte de cima, ionização, equação na parte de baixo, dissociação. No fim, o processo libera cátion e ânion nos dois casos. Então, tanto o ácido quanto a base, quando são dissolvidos em água, geram íons com cargas, né, positivas e negativas e serão capazes de conduzir corrente elétrica. Tanto é que o ácido sulfúrico ele é usado nas baterias de carro porque os íons são capazes de fazer condução de corrente. Bom, vamos para os sais. Aqui, gente, as setinhas apareceram antes. Tá dando um monte de defeito aqui na apresentação. Vamos lá. O que é um sal? Se você entendeu muito bem o ácido e a base, o sal é só uma continuidade. Quando eu tenho o ácido e a base, eu tenho a hidroxila e tenho o H+ do ácido, mas eu também tenho outros íons que sobram ali do ácido e da base. Quando esses íons se juntam, eu tenho a formação de um sal. Parece confuso, mas não é, ó. O sal, ele é formado a partir de um cátion, que veio da base, que seria esse C+ aqui, e um ânion, que veio de um ácido. Esse ânion aqui, ele seria o A-, né? Um ânion genérico, certo? O nome da reação de ácido com base é neutralização. Então, quando um ácido neutraliza uma base, o que acontece é a formação de um sal. A neutralização forma sal. Coloco aqui. Então, toda a neutralização vai ser uma reação em que o ácido e uma base vão se transformar, vão dar origem a sal, um tipo de sal, e água também. A água sempre vai fazendo parte do processo ali. Vamos ver neutralizações. Primeira, a gente tem um ácido conhecido, é o ácido nítrico, reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio. O que acontece aqui? O H+, eu vou pegar uma caneta com uma cor aqui que possa destacar, ó, o H+ do ácido vai se juntar ao OH- da base
e vai formar água. Ótimo. Agora, o que sobrou? O cátion da base, olha aqui, ó, o cátion da base, e também sobrou o ânion do ácido. Esses dois pedacinhos vão se juntar e vão formar o sal. Então, ó o sal aqui, certo? É simples, é só isso mesmo. Próximo. Eu tenho um ácido sulfúrico e tenho uma base que é o hidróxido de cálcio. A reação entre eles é semelhante à anterior, vai formar água, e o cátion e o ânion, que sobram, vão formar o sal. Gente, é repetitivo, é sempre a mesma reação. A única coisa que pode acontecer aqui é que a quantidade de hidroxilas e de H+, não ser compatível. Olha só, nesse caso, eu tenho 3 hidrogênios no ácido, mas a minha base só tinha uma hidroxila, ó, uma só. Se eu tenho 3 desse e um desse, eu vou ter que balancear a equação. Como que eu faço isso? Coloquei coeficiente aqui, ó, 3. Por quê? Agora ele multiplica a base 3 vezes, eu tenho 3 disso aqui e 3 disso aqui. 3 de cada eu vou usar para formar 3H2O. E o resto? Pega o cátion, pega o ânion, coloca um de frente para o outro, ó. Cátion da base, quero K+. Ânion do ácido, PO4, 3-. Esse 3- vem da quantidade de hidrogênios que ele perdeu aqui, enquanto que esse K+ também vem da quantidade de hidroxilas que ele perdeu. Se o OH é menos, o K tem que ser mais. Esses íons não se neutralizam, né? As cargas não se cancelam. Eu vou fazer cruzamento. K3PO4. É isso que foi feito aqui para formar o sal. Último detalhe, né? O ácido vai liberar o H+ e a base o OH-, é daí que a água se forma e que o balanceamento é necessário nesse tipo de equação para poder fazer a fórmula adequada, a fórmula correta do sal. Certo? Próximo. Aqui, gente, a gente tem a nomenclatura de sais. Como que funciona a nomenclatura de sais? Precisa saber a nomenclatura tanto dos ácidos, quanto a nomenclatura dos ânions que vêm dos ácidos. Existe uma tabelinha conhecida que vocês também estão cansados de ver, que é essa aqui, que relaciona a terminação do ácido com a terminação do ânion dele. Então, ácidos terminados em hídrico vão ter ânion terminado em eto, terminados em ico, ato, oso, ito. A gente tem as variações, vamos ver exemplos. Primeiro caso, HCl. O nosso ácido é o clorídrico, mas quando ele sofre ionização, o ânion liberado vai se chamar cloreto. Ácido nítrico, ico no final, então o ânion vai terminar em ato. A gente já está lá, ó, ácido nítrico, nitrato. Sulfúrico, sulfuroso, sulfito. Ionizou, separei o cátion, separei o ânion, tá tudo certo. Então, essa tabela é importante porque, como os sais sempre vão ter os ânions que vieram do ácido, hora de dar nome, o nome do ânion é essencial. Próximo. Bom, o que eu tenho aqui? O modelinho de nomenclatura para ácido. É o nome do ânion, nome do cátion. Lembrando que na fórmula, o cátion aparece na frente e o ânion depois. Então, aqui a ordem de nomenclatura é invertida. É como se eu começasse de trás para frente. Primeiro o nome do ânion, depois o do cátion. Então, bora aplicar a regra. Para ficar mais fácil de fazer esse processo, eu coloquei a neutralização acontecendo. Eu vou colocar aqui um ácido, vou ter uma base, e aí eu vou simular a relação entre eles. O que eu vou obter como produto? Vamos lembrar quem é o ácido nitroso, né? É o HNO2. E o hidróxido de lítio, procurando na tabela o lítio é da família 1, então ele é mais 1, a hidroxila é menos 1, e está fechado. Agora, vamos fazer a reação. O H do ácido com o OH da base vão formar água.
A ordem que escreve aqui, gente, não faz diferença se a água vem antes ou depois do sal. Agora, a gente vai pegar, ó, o cátion, que é o Li, carguinha positiva, e vai juntar com o ânion, que é o NO2, menos carguinha negativa, porque só tinha um hidrogênio. Gente, tá balanceado, tá tudo certinho. Já vou até apagar essas cargas aqui para facilitar a vida. Uma carga anulou a outra, não precisa cruzar. Agora, vamos dar nome para isso. Como que era o nome do nosso ácido? Ácido nitroso. Quando o ácido termina em oso, o ânion dele vai terminar em ito. Então, o nome do sal é nitrito. Agora, eu vou colocar o D e vou ver quem é o cátion. O cátion, ele pode ser um metal lá das famílias 1 e 2, aqueles de carga fixa, ou de carga variável, e aí eu teria que colocar o número. Como o lítio é da família 1, é simplesmente hidróxido de lítio. Esse é o nome do nosso sal. Próximo caso, um ácido conhecido que é o cianídrico, e agora eu vou fazer a reação dele com hidróxido de cálcio. Esse ácido, gente, tem que memorizar porque acaba que o nome não associa muito com a fórmula, né? Cianídrico. Mais o hidróxido de cálcio, lembrando que o cálcio é da família 2, então, ó, a fórmula da hidroxila aqui, ó, preciso de 2. Vamos balancear. Quantidade de hidroxila, 2. Quantidade de hidrogênio, 1. Vamos balancear. Colocar 2 aqui. Agora eu consigo escrever a formação de 2 moléculas de água. E aí, eu vou ficar com o cátion, que nesse caso é o cálcio 2+, e o ânion, que seria o CN-. Essas cargas não se cancelaram e eu vou precisar cruzar. Parênteses, esse número 1 desce aqui, não precisa escrever, número 2 vem aqui. Confere, tá tudo balanceado, eu só vou apagar as cargas para não ficar feio aqui. E vamos dar nome. Quando o ácido termina em hídrico, a terminação do ânion dele vai para eto. Então, eu tenho o cianeto de cálcio. Não vai levar número no final, porque o cálcio é um metal de carga fixa da família 2. Certo? Então, esse é o método de escrever a neutralização, isso que nós fizemos, que eu mostrei aqui, a neutralização, reação de ácido com base, formando sal e água. E é mais tranquilo dar nome para o sal quando a gente escreve a equação completa, né? Tanto o cátion quanto o ânion. Agora, olha só, surgiu aqui, de repente, né, o nome, a fórmula de um sal. Como que eu dou nome para um sal que eu não sei quem é o ácido e quem é a base, né, que deu origem, eu não tenho a equação pronta? Eu vou ter que escrever. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma separação. Então, ó, eu separo o cátion do ânion. Esse aqui, então, é aquele correspondente ao C+, e esse aqui ao A-, certo? E lembra, o nome de um sal é o nome do ânion de o nome do cátion. Vamos descobrir quem é esse ânion. Gente, que ácido, lembrando que esse ácido aqui, ó, não tem oxigênio, porque o ácido que deu origem ao BR não poderia ter oxigênio na fórmula. Que ácido que vocês acham que se encaixa aqui? Tem um ácido que é o HBr. Ele vai vir de onde? Quando eu colocá-lo em água, ele libera H+, e Br-. Esse é o nosso ácido. O nome dele é ácido bromídrico. Então, o ânion dele vai se chamar brometo. O nome disso aqui é brometo de ferro. Mas é só ferro? Tem que procurar a tabela e olhar onde o ferro se localiza. Vocês vão ver que ele é um metal de transição e ele vai aparecer aqui, com carga 3. Como que eu indico sempre? Sempre no final do nome, coloco entre parênteses o numeral em romanos, que indica a carga do metal. A carga do metal é esse 3, gente. Ele veio lá de cima, Br. Ali debaixo do Br vai para cima, Fe3+. Esse aqui é o brometo de ferro. Próximo. Mesmo procedimento. Separa o cátion de ânion, fica bem bonitinho. Agora, o que eu vou arrumar? Vou descobrir quem é cada um dos dois.
Bom, o cátion é o magnésio, está identificado fácil aqui, e o ânion, ele vem de algum ácido. Se vocês procurarem lá nos slides anteriores, vocês vão encontrar um ácido chamado ácido carbônico, que era o H2CO3. Foi ele que deu origem a esse ânion aqui, o CO3. Qual seria o nome? Se o ácido é carbônico, o nome eu vou trocar por ato. Então, o nome é carbonato. Carbonato de... Aí, como o magnésio é um metal de carga fixa, simplesmente carbonato de magnésio. Agora o inverso. Tem o nome, mas eu quero saber como escrever a fórmula desse sal. Agora a gente pode começar por aqui, ó. O cobre, ele é um metal de transição. Se ele é um metal de transição, ele vai ter a carga variável e está indicada aqui. Aqui faltou parênteses, tá? Então, vamos lá. O nitrato de cobre vai ter cobre, 2+, e esse nitrato que veio de algum ácido que terminou em ico, porque nítrico tem que vir formar o nitrato. Então, NO3. E agora, né? Menos 2, gente, depende da quantidade de hidrogênios. O ácido era HNO3, só tem um hidrogênio, então, -1. Vamos cruzar cargas, então? CO1, não precisa pôr, parênteses, NO3, 2. CuNO3, é o nitrato de cobre 2. E o último aqui, iodeto de bário. Bom, começa de trás para frente aqui. O bário é o Ba. Só preciso descobrir a carga. Qual é a família do bário na tabela periódica? Vou lá, família 2. Então, ele é um metal de carga fixa 2 e ele está ligado ao iodeto. Eto vem de hídrico, então existe um ácido chamado ácido iodídrico, que é o HI, e o iodeto é esse ânion aqui, é o I-. Então, I-. As cargas não estão cancelando, vou lá cruzar, Ba e 2. Então, esse é o iodeto de bário. E para finalizar, a última função, que eu não vou ficar falando muito, porque vocês já conhecem, foi a última que nós estudamos, é a mais recente, deve estar fresco na cabeça de vocês. O que é importante aqui? Definição de óxido, é um composto que só pode ter 2 elementos, e um deles obrigatoriamente é o oxigênio. E como o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo da fórmula, não é possível ter um óxido com flúor, porque o flúor seria mais eletronegativo. Então, oxigênio ligado com um outro elemento apenas, a gente tem a função óxido. Mas esse outro elemento pode ser tanto um metal, e aí eu vou ter um óxido iônico, ou um ametal, e aí eu vou ter um óxido covalente. Então, vamos ver um de cada vez. Se o óxido for molecular ou covalente, ou seja, o oxigênio e um ametal, nós vamos usar prefixos para a quantidade, mono, di, tri. Coloquei alguns aqui só para relembrar e alguns exemplos. Olha só, eu tenho o monóxido de mononitrogênio. Cuidado que esse mono aqui, gente, ele pode ser omitido, tá? Quando eu tenho na segunda substância, no segundo elemento, não no oxigênio, no outro elemento, apenas um átomo, esse mono aqui pode ser escondido. Então, eu poderia chamar simplesmente de monóxido de nitrogênio. Esse outro aqui, ó, só para usar o mesmo exemplo, é o monóxido de, não preciso pôr o monocarbono, monóxido de carbono. Tá errado se colocar? Não tá. E aí tem vários casos, ó, pentóxido de dicloro. Os nomes ficam meio esquisitos, mas é só porque eu estou acrescentando o prefixo no começo. A regrinha, então, é sempre essa, prefixo óxido, então, pentóxido, trióxido, de nome do elemento ali também com mono de tri na frente. Se for um só, nesse segundo caso aqui, ó, se for um só, eu posso omitir.
E os óxidos iônicos, que aí no lugar do ametal, eu tenho um metal ligado com oxigênio. Metal com a metal, ligação iônica, e eu tenho um outro grupo de óxidos, todos sólidos a temperatura ambiente, com todo aquele comportamento que vocês já conhecem. Nesse caso, o oxigênio vai receber elétrons, ele vai formar o íon óxido, e a gente vai ter esse tipo de estrutura aqui, ó, iônica com cruzamento de cargas. Como que é o nome desse óxido? Todo óxido de metal vai ser simplesmente óxido de, sem o prefixo mono, di, tri, nada disso. E aí o nome do cátion, que pode ser um metal de carga fixa ou de carga variável. Tem 3 exemplos aqui, todos com metal de carga fixa, né? Tem o sódio, o alumínio e o cálcio. E a nomenclatura deles vai ficar simplesmente óxido de nome do metal. Coloquei aqui uns outros exemplos. Quais são os metais de carga fixa? Família 1, 2, alumínio, zinco e prata. Nomenclatura do primeiro: óxido de sódio, óxido de cálcio e assim por diante. Então, óxido de, nome do elemento. Para metais de carga fixa. Quando a carga do metal é variável, eu também vou chamar de óxido de, mas eu vou colocar o nome do metal com a sua respectiva carga. Então, óxido de cobre 1. Toma cuidado com esses detalhes, porque esse número 2, ele não é a carga do cobre, ele é a carga lá do oxigênio. Então, é como se eu fizesse isso, ó. Qual é a carga do oxigênio? Eu volto esse número lá para cima, menos 2. E qual é a carga do cobre? Ué, se aqui tem 1, a carga do cobre tem que ser mais 1, certo? Então, eu consigo descobrir, fazer o caminho inverso do cruzamento de cargas. E aí eu tenho óxido de cobre 1 e 2, ferro 2 e 3, o ouro. Tomem cuidado com essa nomenclatura, porque às vezes podem aparecer, por exemplo, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Então, são nomenclaturas alternativas aí. Finalizando, eu coloquei alguns usos, algumas situações em que os óxidos aparecem, para a gente fazer uma contextualização e vocês perceberem que esses, não só óxidos, né? Os ácidos, as bases e os sais estão muito presentes na nossa vida. Então, tem exemplos de situações aqui de onde aparecem esses compostos. Então, para começar, resgatando o ácido lá, a gente tem aqui o sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é um agente desidratante, ele consegue tirar a água da nossa pele ou de outros materiais, e ele está sendo usado aqui, ó. Esse exemplo, ele diz que se eu colocar ácido sulfúrico no açúcar, e o açúcar tem muita água ali na estrutura, né? A fórmula do açúcar tem muita água, a água ela é removida, ele desidrata o açúcar. E aí, gente, o que sobra é simplesmente essa figura aqui, ó. Sobra só o carbono do açúcar. E aí fica parecido com carvão mesmo. Então, esse é o ácido sulfúrico, agente desidratante fortíssimo, super perigoso. O ácido nítrico, por ter, né, aqui dado origem ao nitrato, ele é usado para a fabricação de explosivos. E é um ácido também muito corrosivo, corrói alguns metais, é bem perigoso de manipular. É um ácido, então, usado para fazer explosivos. O ácido clorídrico, famosíssimo, tá lá no estômago, né? É um ácido que ioniza bastante, é um ácido forte. E o H3PO4, que é o ácido fosfórico, ele está presente nos refrigerantes de cola. Então, na Coca-Cola, na Pepsi, é usual ter ácido fosfórico como um tipo de conservante. Então, a gente pode deduzir que ele é um ácido fraco, senão não estaria na bebida. Exemplos para base. Bom, a gente tem o hidróxido de sódio, primeiro lá, é usado para fazer sabão, né? Tem outros usos também, mas no dia a dia muita gente compra com o nome de soda cáustica, né? E usa para fazer sabão em casa, né? A partir de óleo usado, de gordura, etc. O CaOH2
que é o óxido de cálcio. Ele, na verdade, é originado quando a gente mistura cal com água, enfim. Ele está naquele exemplo do balde lá em cima. Então, ele é usado para pintar campo de futebol, para fazer aquelas marcas no chão, para passar no tronco de árvore. Tem algumas árvores que eles passam ali uma substância, um composto branco, costuma ser hidróxido de cálcio. O MgOH2, que é o leite de magnésia, né? É o hidróxido de magnésio usado, vendido como leite de magnésia. E, por último, a amônia. A amônia, a gente está associada aqui com essa pessoa descolorindo o cabelo. A amônia é aquela base que, misturada em água, vai formar o hidróxido de amônio, que é uma substância com cheiro irritante, com várias propriedades oxidantes, assim. Se usava muito nas tinturas de cabelo antigas, aquelas tintas com cheiro mais forte. Bom, nesse quadro aqui nós temos alguns exemplos de sais bem utilizados no cotidiano. O primeiro, não preciso nem falar o que é, né? Sal de cozinha é o mais comum. A gente tem aqui, ó, o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, está presente aqui nas conchas, né? Em algumas estruturas de alguns animais, está presente em estruturas geológicas. Ele é muito comum, o carbonato de cálcio. O nitrato de sódio, por ter nitrato, semelhante ao ácido nítrico que eu comentei agora há pouco, ele tem uma estrutura que dá origem a explosivos. Então, ó, aqui para fazer bomba, eu não necessariamente preciso ter o ácido nítrico, eu posso ter algum sal que veio do ácido nítrico e eu tenho o nitrato como derivado. O bicarbonato de sódio, esse aqui é famosíssimo, ele seria um sal que não perdeu os hidrogênios ionizáveis, sobra um hidrogênio ali, e ele é muito usado para fazer bolo, como fermento, né? Não sei se alguém aqui já usou. O bicarbonato é muito útil para mil coisas, mas para fermento é comum. E o sulfato de cálcio, que a gente pode encontrar na forma de giz ou na forma de gesso. Aqui no gesso ele está hidratado, normalmente ele é umedecido para formar aquela massa, né, e imobilizar o pé, como no exemplo ali. E na forma com menos água, mais seco, quando ele forma o giz. Então, sulfato de cálcio está lá na parte de cima. E para falar de exemplo com óxidos, os óxidos, principalmente os óxidos gasosos, né, os covalentes, eles são poluentes atmosféricos muito sérios. Esse aqui, o SO2 e o SO3, que também é um óxido desse tipo, eles são responsáveis pela chuva ácida, pela formação de ácido sulfúrico na atmosfera quando chove aqui. E aqui, essa primeira figura, ela mostra uma floresta devastada aqui, por chuva com pH muito baixo, chuva ácida. Esse aqui também, os de nitrogênio, a gente tem outros, o N2O5, esses aqui são muito associados à poluição atmosférica grave. O CO2, gente, também é relacionado com poluição, mas principalmente por conta do efeito estufa ser intensificado. A gente chama esse efeito de aquecimento global. Então, eu posso associar gases à poluição atmosférica. E esses três primeiros, eles têm outras características. O CaO também é chamado de cal, muito usado. O CO é um óxido gasoso muito tóxico, ele é formado na queima de combustíveis e na queima incompleta e ele causa morte por asfixia, é bem tóxico para a gente. E o de silício aqui, ó, o dióxido de silício, que está relacionado à areia, certo? Já tem muito silício na areia. Basicamente, silício. Eu coloquei a caveirinha ali só para dar uma dica que óxidos são muito perigosos, boa parte deles pode causar algum tipo de dano. Então, a gente associa muito com ácido é perigoso, e base tudo bem, e sal é tranquilo, e na verdade não. A gente tem tanto algumas bases que são perigosas, quanto alguns óxidos, quanto alguns sais. Então, varia muito. Tem substância tóxica perigosa em todos os grupos. E é isso, people. Eu espero que vocês tenham se lembrado de tudo e se tiver alguma dúvida, anota e me pergunta. É isso, beijo!